Olá, bom dia! Deus abençoe seu dia, a sua casa, a sua família. Estamos começando nesse exato momento o nosso Bom Dia com a GV, um programa que tem como objetivo trazer luz e paz para o seu coração. Essa é uma dose diária para a sua vida, uma dose diária de fé para que você comece o seu dia de forma ativada, abençoada e motivada. Recebam a paz do Senhor Jesus, esse que vos saúda, seu irmão em Cristo, Rodrigo Rodrigues ao meu lado, ele, Rodrigo Cundim. Bom dia, Xará. Bom dia, Xará, bom dia a todos vocês que nos assistem, que nos acompanham, que Deus esteja conosco no decorrer desse dia, dessa manhã, dessa meditação, que Deus esteja falando em nossos corações e que nossos corações sejam terra fértil, que possa absorver essa palavra e germinar essa palavra, e que assim essa palavra, desenvolvendo, né, Xará, possa dar bons frutos para a honra e glória do nome de Jesus. É isso aí, Xará. Essa semana nós estamos trabalhando com o tema Como ter uma mente vencedora. E essa manhã não será diferente. Deus tem uma palavra para o seu coração e a partir de agora passamos a ler o texto desta manhã na marcante voz dele, Rodrigo Cundim. Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 15, do versículo 21 ao 28, fala o seguinte: o título é A Fé de uma Mulher Cananeia. E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não lhe respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: manda-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele, respondendo, disse: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio a ele e, adorando-o, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé. Seja assim, seja isto, assim como tu desejas. E a sua filha ficou sã naquela mesma hora. Meu Deus do céu. A pergunta é: até que ponto você está disposto para viver o seu milagre, para viver a sua vitória? Até que ponto você está disposto a lutar? Porque uma mente vencedora, ela não desiste fácil, Xará. Uma mente vencedora, ela não desiste na primeira tentativa. Foi Henry Ford, o construtor da Ford, Henry Ford, que ele tentou várias e várias vezes até sair o primeiro protótipo, né, de automóvel. Então ele foi tentando, e hoje a Ford é essa potência. A pergunta é: até que ponto você está disposto para viver o seu milagre? Até que ponto você está disposto a ir para viver o seu milagre? Porque tem gente que para na primeira tentativa, e tem gente que para no primeiro pensamento, tem gente que para na primeira circunstância, na primeira adversidade. Tem gente que antes de ver a luta, ela já desanimou porque tem que lutar. Então, até que ponto a sua mente vencedora está te promovendo? Porque quem tem de verdade uma mente vencedora, ela não vai desanimar tão facilmente. Ela não vai desistir antes de receber a sua vitória. É o que nós vemos nesse texto que foi mencionado. Essa mulher anda
3 dias. Eu vou repetir, à luz dos textos antigos, essa mulher andou 3 dias atrás de Jesus. Porque ela tinha um objetivo. Uma mente vencedora tem objetivos. Uma mente vencedora tem foco de onde ela quer chegar. Ela tem a determinar, ela tem o motivo ou o alvo de onde ela quer chegar. E o que eu vejo nesse texto é que esta mulher, Xará, ela foi até Jesus, porque a sua filha estava enferma. E uma vez que a sua filha estava enferma, ela não queria viver isso, porque imagina você ver sua filha terrivelmente endemoniada. A filha estava doente e aquela mulher teve discernimento que aquela enfermidade era de ordem espiritual. É por isso que ela vai até Jesus, para que Jesus libertasse a sua filha daquele mal. Consequentemente, ela seria curada. Então o que acontece? Ela se promove para ir até Jesus, ela se projeta para ir até Jesus, e ela vai atrás de Jesus, e ela vai gritando. Porque a mente vencedora também, Xará, é o tipo de pessoa que ela não mede esforços para chegar ao seu objetivo, sem passar por cima de ninguém, mas ela não mede esforços para chegar no seu objetivo. E o que essa mulher faz? Ela se projeta para ir atrás de Jesus. E uma vez que ela vai atrás de Jesus, ela vai gritando, ela vai dizendo: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim, pois a minha filha está enferma. Em outros textos, a minha filha está endemoniada, terrivelmente endemoniada, e automaticamente enferma. E a Bíblia diz que ela enfrenta o silêncio de Deus, porque o texto é enfático. E se o Xará puder achar o versículo que diz que Jesus não lhe responde. 23, mas ele não lhe respondeu uma palavra. Ou seja, Jesus fica em silêncio. Aquela mulher enfrenta o primeiro obstáculo, que é o silêncio de Deus. E quantas vezes você desiste porque você pediu a Deus e Deus não respondeu? Mesmo que, gente, pega isso aqui. Se Deus colocou um sonho no seu coração, é porque Ele é capaz de realizá-lo. Ponto. Deus não colocaria um sonho que não é possível de ser realizado. Se Deus colocou um sonho, é porque Ele pode realizar. Então, se aquela mulher tinha aquele objetivo, ela sabia que o primeiro passo que ela ia enfrentar era o quê? O silêncio de Deus. E ela enfrenta o silêncio. Ela não desiste, porque o texto diz que ela continua a andar, e ela andou durante 3 dias. 3 dias andando atrás de Jesus, gritando: Jesus, tem misericórdia. E ela encontra o primeiro obstáculo, que é o silêncio. Quantas orações que você faz que parece que não tem resposta? Quantos clamores você já fez que parece que não tem resposta? Quantas petições você já pediu que parece que não foram atendidas? Então, o primeiro obstáculo que ela enfrenta é o silêncio de Deus. Mas ela não desiste, ela continua. O segundo obstáculo que ela enfrenta é a rejeição dos discípulos, porque os discípulos olharam para Jesus e disseram para Jesus: Senhor, essa mulher está andando atrás de nós, já estou contextualizando, essa mulher está andando atrás de nós tem 3 dias. Se o Senhor não vai resolver o problema dessa mulher, manda ela embora, porque já está pegando mal para nós, essa mulher atrás de nós. E a Bíblia diz que Jesus se vira. Então, o segundo obstáculo dessa mulher é o quê? A rejeição dos discípulos. Terceiro obstáculo desta mulher, quando Jesus se vira para os discípulos e fala assim: eu não vim senão as ovelhas perdidas. Ou melhor, Jesus respondeu e disse: eu não fui enviado apenas as ovelhas perdidas de Israel. Jesus se vira para os discípulos e fala: olha, eu não fui enviado somente para as ovelhas perdidas de Israel. Essa mulher também faz parte do contexto. Mas Jesus não se volta para ela, Jesus se volta para os discípulos. Então havia ali também uma rejeição cultural entre os judeus e os cananeus. Então, o terceiro obstáculo que aquela mulher enfrenta é a cultura. Às vezes a pessoa, hoje também a gente enfrenta a cultura, Xará, a rejeição cultural, de onde você veio, de que família você é, qual posse você tem, quem você é diante da sociedade.
o que você tem diante da sociedade, o que você pode oferecer diante da sociedade. Se você tem muito, você vale muito. Se você não tem nada, você não vale nada. Infelizmente, essa é a nossa sociedade. As pessoas olham e julgam o seu estereótipo, né? A sua conta bancária. Então essa mulher também enfrentou isso naquela época. Então já pegamos aqui 3 obstáculos. Agora nós vamos pegar um quarto, porque Jesus se volta para a mulher. Olha aí, ó. Jesus vai se voltar para a mulher e fala para a mulher o quê? Não é bom pegar o pão que é dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Olha isso aqui. Chama-se provação. Jesus estava provando, e a provação nada mais é do que um teste. A Bíblia diz que todo obreiro, para ser aprovado, ele tem que ser primeiro o quê? Provado, um teste. Você tem que passar pelo teste. E Jesus fala assim, ó, não é bom pegar o pão do que é dos filhos e dá-los aos cachorrinhos. Aquela mulher poderia muito bem criar um bloqueio, responder Jesus de forma o insultando. Ela poderia muito bem rejeitar Jesus naquele momento, virar as costas e ir embora. Mas qual que foi a resposta dessa mulher fantástica? Versículo, na minha Bíblia aqui, Xará, versículo de número 25. Olha só o que diz aquela mulher. E ela disse, verdade, Senhor. Pode ser o 27. Ela pode responder, é isso mesmo. Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Ou seja, quando Jesus fala não é bom dar o pão que é dos filhos aos cachorrinhos, aquela mulher, em vez de crescer para cima de Jesus, o que ela faz? Ela se humilha, ela desce ainda mais. Tem gente, Xará, que a mentalidade dele é de quem quer vencer, mas ele não sabe o momento certo de se humilhar. Ele vive um espírito de altivez, ele vive um espírito de arrogância. Ele não sabe o tempo de calar, ele não sabe o tempo que é aquele momento de baixar a cabeça, de recuar. Aquela mulher naquele momento, o que ela faz? A Bíblia diz que ela olha para Jesus e diz, sim, Senhor. Ou seja, ela concorda com Jesus, mas ela vai dizer, eu vou contextualizar, ela vai dizer para Jesus assim, ó, todo cachorro tem um dono. E se eu sou cachorro, Jesus compara ela com os cachorrinhos, que era a forma que os judeus comparavam os cananeus, e os cananeus a mesma coisa com os judeus. Aquela mulher olha para Jesus dentro do contexto e fala assim, Jesus, eu concordo com o Senhor, mas todo cachorro tem um dono. E se eu sou cachorro, tu és o meu dono. E os cachorros comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Aquela mulher, em outras palavras, está dizendo assim, ó, eu não quero pão, eu não quero o que é do filho, eu quero o que é dos cachorrinhos. Eu quero as migalhas que caem da mesa do Senhor. Cara, isso é um teste. E em todo teste, você é aprovado ou não. E aquela mulher foi aprovada. Por que ela foi aprovada? Porque Jesus olha para aquela mulher e diz, ô mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme o seu coração deseja. E naquele mesmo instante, a filha daquela mulher foi curada. A pergunta é, se ela tivesse desistido no primeiro obstáculo, se ela tivesse desistido quando Jesus ficou em silêncio, se ela tivesse desistido quando os discípulos a rejeitaram, quando ela tivesse desistido quando houve a rejeição cultural, se ela tivesse desistido quando Jesus a compara com um cachorrinho, aquela mulher não teria alcançado o seu milagre. Uma mente vencedora não desiste nem na primeira, nem na segunda, nem na terceira, nem na quarta tentativa. Uma mente vencedora, ela vai até alcançar o seu objetivo. Xará, só complementando, né, o raciocínio do Xará, quando o Xará fala assim, na mente vencedora, ela não desiste, Xará, porque às vezes a nossa própria natureza nos faz desistir do primeiro obstáculo que temos. Às vezes o primeiro impacto, porque não é que nós vamos sair da zona de conforto, mas já no primeiro impacto, a sua mente já te sabota, falando, não, vai ser difícil demais. Já reparou? Verdade. Não, eu vou fazer tal atividade. Não, vai ser difícil demais. Não, eu vou fazer tal mudança. Faz não, vai ser difícil demais.
Ou seja, nós, né, a nossa própria mente, o nosso próprio pensar, a nossa própria mente já é programada para ficar na zona de conforto. Você não é programado para você, a própria cultura não é só, você não é programado para você ser um vencedor. Você é programado para ser o quê? Não, mais um. Só que Deus não nos fez para ser mais um. Deus nos fez para ser o quê? Vencedor. Ah, Rodrigo, eu tenho que vencer o meu amigo, o meu companheiro, o meu rival? Não. Você tem que vencer quem? Você mesmo. Você tem que se superar a cada dia. Hoje você tem que ser melhor. O Rodrigo de hoje, ele tem que ser melhor do que o Rodrigo de ontem. O Rodrigo de ontem tem que ser melhor do que o Rodrigo do que de há 1 mês atrás, de há 2 meses atrás, de há 5 meses atrás, de há 1 ano atrás. Você não tem que ser melhor do que o seu vizinho. Para você ter uma mente vencedora, eu vou vencer e vou derrotar fulano, vou derrotar ciclano, vou vencer. Não. Você tem que ser melhor do que você foi ontem. Isso é uma mente vencedora. É se superar a cada dia. Se superar a cada manhã. Se nós for pegarmos o exemplo aqui, o Xará retratou bem. Essa mulher, ela superou ela mesma. Ela não superou os discípulos. Ela não superou Jesus. Ela não superou a situação. Ela superou o quê? Ela mesma. Ela superou o quê? A dificuldade que ela tinha mesmo. Por causa de quê? Por causa de um objetivo. Qual que é o objetivo? A cura o quê? Da sua filha. Para você ter uma mente vencedora, você tem que ter um objetivo. Ah, Rodrigo, eu quero vencer na vida. Uma hipótese. Ah, eu quero adquirir uma família. Para você adquirir uma família, você tem que se vencer a cada dia. Como que eu vou me vencer a cada dia? Para você ter uma família, você tem que primeiro o quê? Criar uma base. Como criar uma base, Rodrigo? Primeiro você tem que ter uma base para você sustentar uma família. Você tem que ter uma base para você trabalhar e dar o sustento para a família. Não só o alimento material em si, mas sim um alimento que espiritual, sim um alimento que de saber como conduzir a sua família, como você vai conduzir sua esposa, como você vai conduzir seus filhos. Ah, Senhor, eu adquiri uma esposa, eu estou namorando, quero casar. Então tá bom, você tem que o quê? Se preparar para você ser o quê? Um bom esposo. Casei, estou bem com a minha esposa, eu quero ter filhos. Eu tenho o quê? Que me preparar para ser o quê? Um bom pai. Meus filhos estão crescendo, eu tenho que me preparar para lançar meus filhos o quê? No mundo. Porque nós somos os arqueiros. Na Bíblia fala que nós somos os arqueiros, os filhos nossos é o quê? É como flecha. Flecha na mão do valente. Flecha, ou seja, para onde você atirar, a flecha vai. Então você tem que ter sabedoria para conduzir o quê? Os seus filhos e a sua família, e nisso é em tudo. Para você ter uma mente vencedora, você tem que se superar todas as manhãs. É aquela famosa mudança de chave, Xará, que eu falava. Você tem que virar a chave todas as manhãs. Todas as manhãs você tem que levantar e falar assim, vou virar a chave, porque hoje eu vou ser o quê? Melhor do que eu fui ontem. Verdade. Como que eu vou ser melhor? Eu vou ser um marido melhor, eu vou ser um filho melhor, eu vou ser o quê? Um empresário melhor, eu vou ser o quê? Um amigo melhor, eu vou ser um pai melhor. Então nós temos que superar todas as manhãs. E o exemplo esse texto que o Xará leu aqui, o exemplo dessa mulher caiu à tona como uma luva no nosso texto, que é como ter uma mente vencedora. Como é que você tem? Se superando a cada manhã, virando a chave a cada manhã. Um atleta, Xará, ele não é pronto do dia para a noite. Verdade. Um atleta, ele leva às vezes, Xará, anos e anos de treinamento para chegar numa Olimpíada, para chegar numa competição, e às vezes aquele atleta gasta 8 segundos para ser o melhor. Ou seja, ele gastou anos se preparando para na hora do resultado, para na hora do que ele for fazer, tem competição que dura 8 segundos. O Usain Bolt falou, eu treinei 16 anos para correr 8 segundos. Para correr 8 segundos. Ou seja, quanto tempo de treinamento
para concluir a sua carreira em pouco tempo, ou fazer o seu melhor em pouco tempo, ou ser um vencedor em pouco tempo. Jesus se preparou quantos anos? 30. E ficou 3 anos no ministério. 3 anos. 3 anos, 30 anos de preparação. 3 anos cumprindo o seu ministério. Ou seja, você tem que se preparar. Para vocês terem uma mente vencedora, se prepara. Igual o Xará falou aqui, vem a primeira dificuldade, que é o silêncio. Se prepara. Se essa mulher não tivesse preparada para ouvir o silêncio ou lidar com o silêncio de Jesus, ela já tinha desistido. Se essa mulher não tivesse preparada para lidar com a rejeição dos discípulos, ela tinha abandonado. Se essa mulher não tivesse preparada para lidar com a resposta que Jesus deu para ela, que o Xará falou que foi uma aprovação, então se ela não tivesse preparada, ela não fazia igual o irmão Lázaro na música, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Verdade. Ela tinha desistido. Verdade. Então, para você ter uma mente vencedora, se prepara. Se prepara pessoalmente, se prepara fisicamente para você aguentar, se prepara na sua mente para você ter conhecimento, se prepara no seu coração, guarda o seu coração, né? Medita na palavra do Senhor de dia e de noite, peça para Deus: Senhor, eu quero ter uma mente vencedora. Senhor, o que é que eu preciso fazer para ter uma mente vencedora? A semana inteira nós estamos dando tópicos para você e exemplos de como ter o quê? Uma mente vencedora. Às vezes você bateu o clique aí e saiu na mensagem de hoje. Só que a semana inteira, desde segunda, nós estamos falando o quê? Sobre como ter uma mente vencedora. Cada capítulo, ou seja, cada dia que você nos acompanhar, você vai aprender o quê? A mais e mais em ter uma mente vencedora. Quando nós concluímos aqui, né, esse episódio ou essa série na sexta-feira, Rodrigo, eu vou parar? Não. Busca conhecimento. Quanto mais conhecimento você tiver, quanto mais verdade na sua vida você ter, mais conhecimento você tiver, mais liberdade você vai ter. Então, que Deus, que Jesus e que o Espírito Santo dele possa nos dar o discernimento de agir e de ter uma mente vencedora. Glória a Deus. Que Deus em Cristo abençoe sua vida poderosamente. Que a graça do Eterno te alcance. Vamos orar? Vamos orar, você conduza? Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, obrigado, Deus, por esta palavra desta manhã. O Senhor é bom. A tua bondade, Senhor, se estende de geração a geração e nós te louvamos por isso. Deus, nos abençoe. Nos ensina, meu Pai, a ter persistência, perseverança, determinação, para que possamos, meu Deus, no nome de Jesus, não desistir na primeira tentativa, não desistir na segunda, mas perseverar em oração, crendo que o Senhor nos dará força para concluirmos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida e, ao final, falarmos como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Amém. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado pela vida de cada ouvinte. Que a graça do Senhor te alcance. Que a graça do Senhor possa alcançar a vida desta pessoa. É a minha oração nesta manhã. Assim crendo, certos da resposta. Agradecemos ao Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Que a graça do Eterno te alcance onde quer que você estiver. Onde quer que você esteja. Que a mão do Senhor esteja e prevaleça sobre a sua vida. Amanhã estaremos de volta, se Deus assim nos permitir. A todos vocês, um excelente dia, um abraço afetuoso e até amanhã, em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes através de Cristo Jesus. Um abraço afetuoso e até amanhã, às 7 horas, nesse mesmo